Olá, turma, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Raine e na aula de História de hoje, da semana 23, nós vamos dar continuidade ao conteúdo sobre Guerra Fria. Primeiro vamos relembrar, o que é essa Guerra Fria. Por que chamar uma guerra de Guerra Fria? Foi um conflito político e ideológico entre as duas grandes superpotências após a Segunda Guerra Mundial. De um lado nós tínhamos os Estados Unidos e do outro lado a União Soviética. E nós falamos que era uma ordem mundial bipolar, em que vocês tinham os países que eram alinhados às ideias socialistas e os países que eram aliados às ideias comunistas. Dois importantes pontos, que os Estados Unidos no enfrentamento à União Soviética, ele criou o Plano Marshall, que foi um plano de ajuda econômica, de reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial. Se comprometia também a enviar homens também, e isso ajudou muito os Estados Unidos, porque eles conseguiu se consolidar na Europa como uma grande superpotência. Fez também com que houvesse a exportação dos produtos dos Estados Unidos para a Europa, que foi importante para a economia estadunidense, e fez com que os países, através desses empréstimos, abaixo dos juros, conseguissem se reconstruir após a Segunda Guerra Mundial. Em contraponto ao Plano Marshall, a União Soviética criou o Comecon, que foi um plano de ajuda econômica para desenvolvimento econômico dos países comunistas. No plano militar, os Estados Unidos criou a OTAN, que é a Organização do Tratado de Atlântico Norte, criada em abril de 1949, e que era, no caso, formado pelos países capitalistas europeus, incluindo Canadá e os Estados Unidos, que, no caso de um ataque de um dos membros, seria considerado um ataque contra todos. A União Soviética criou o Pacto de Varsóvia. Então, o que participavam, foi criado em 1955 por Stalin e foi criado pelos países socialistas, e foi uma criação dessa aliança militar ocorreu em contraposição à OTAN. Na espionagem, bem James Bond, aqueles filmes antigos, é bem antigo, gente, é antigo até para mim. Os filmes de James Bond, de espionagem, nós temos a CIA, até hoje se fala da CIA, do FBI. Ela foi criada dentro dessa ordem mundial da Guerra Fria. Em contraposição, a Rússia criou a KGB. E como eu falei para vocês, essa ordem mundial ela é bipolarizada. Ela se iniciou em 1946 com o discurso do ex-primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, que ele fez um discurso da seguinte forma: ninguém sabe o que a Rússia soviética e sua organização internacional comunista pretendem fazer no futuro imediato ou quais são seus limites, se é que usar para as suas tendências expansionistas. Distante no Mar Báltico, a Trieste no Mar Adriático, uma cortina de ferro desceu sobre o continente. Então, essa ordem mundial bipolarizada, onde terminava a União Soviética ali na fronteira com a Europa Ocidental, era como se houvesse sido uma cortina de ferro que separava o mundo, entre os países comunistas e os países capitalistas. E aqui a gente tem uma figura dos os dois mascotes, desse conflito. Então a gente tem a águia, que é o mascote como podemos dizer assim, o mascote dos Estados Unidos, com a parte em azul, representando os países capitalistas, e aqui a gente tem o urso, que era um mascote da União Soviética, e essa parte em vermelho seriam os países adeptos, às ideias socialistas. Então, depois disso ter acontecido, desse discurso de Winston Churchill, ele inflamou, que acontecesse essa divisão, esse mundo bipolar, vamos dizer assim, que isso estava
para vir acontecer, né? Os Estados Unidos conseguiram e a União Soviética conseguiram um novo inimigo após a Segunda Guerra Mundial, né? Para se odiarem mutuamente, mas eles nunca chegaram em conflito armado entre as duas potências devido ao medo, né, do uso das armas nucleares. E como falei com vocês, aí começou a doutrina Truman, que foi derivada do presidente Harry Truman, que seguiu, né, essa ideia de ódio aos comunistas, e aí vai começar, né, o conflito ideológico e político entre as duas grandes potências. E é dessa doutrina Truman que vai criar o Plano Marshall, que depois vai vir o Plano Marshall, dentro da doutrina Truman, e depois vem a Comecon, em contraposição da União Soviética, e por aí por diante. Vai ser a ordem mundial internacional bipolarizada e um medo constante das guerras nucleares. E dentro dessa doutrina Truman tinha o Plano Marshall, e como eu falei para vocês, né, era um programa de ajuda econômica e financeira, e isso fez com que diminuísse, né, a influência da União Soviética na Europa e trouxe muitos resultados positivos, como eu já tinha mencionado para vocês. E a resposta da União Soviética ao Plano Marshall foi criar a Comecon para contrapor, né, para tentar melhorar, né, o desenvolvimento econômico dos países capitalistas. Dentro disso, né, dos momentos mais conturbados, mais quentes da Guerra Fria, teve vários. Um deles foi o bloqueio de Berlim, que foi uma tentativa de Stalin, né, de sufocar economicamente a Berlim Ocidental. Ele bloqueou todas as vias de acesso terrestres, né, rodoviários e ferroviários, e isso impediu o abastecimento da Alemanha Ocidental. Mas, né, acabou não dando certo porque as potências ocidentais resolveram burlar esse bloqueio através de utilizando fontes aéreas para conseguir, né, suprir a Alemanha Ocidental de todos os bens, né, vamos assim dizer, todos os suprimentos necessários ao desenvolvimento da Alemanha Ocidental. Então, em 48 é criado esse corredor aéreo, né, que abastece a Berlim Ocidental. Outro fato importante também a se lembrar, né, que a Alemanha foi ocupada por 4 anos de ocupação da Inglaterra, Estados Unidos, França e União Soviética dividiram a Alemanha em 4 territórios, e dentro dessa divisão, posteriormente, a Alemanha é dividida em duas partes, e no caso da Alemanha Ocidental, que vai ser o regime capitalista, que vai se tornar a República Federal da Alemanha, e a República Democrática Alemã, que é a Alemanha Oriental, que ficou sob o regime socialista, e a cidade de Berlim, que era a capital, foi dividida em duas. Então, Stalin depois, voltando ao assunto do bloqueio, né? Stalin não conseguiu, né, que o bloqueio fosse bem sucedido, porque as potências começaram a fazer voos aéreos diários e acabou saindo um tiro pela culatra e Stalin suspendeu o bloqueio. E como aconteceu, né, a famosa construção do Muro de Berlim? Como eu falei para vocês, a Alemanha ela foi dividida em duas partes, a parte capitalista e outra parte socialista. E a Alemanha Ocidental, a cidade de Berlim, uma tentativa de propaganda, né, houve maciço investimento dos Estados Unidos na Berlim Ocidental para que ela se tornasse uma grande vitrine do seu poderio, né, de todo o seu poder. Então, a Berlim Ocidental cresceu muito, enquanto a Berlim Oriental ela estava com desenvolvimento bem menor, numa menor escala, né? E com isso, as pessoas da Berlim Oriental começaram a fugir para a Berlim Ocidental em busca de melhores condições de vida. Isso gerou uma enorme pressão, né, dessa saída dessas pessoas capacitadas, sobretudo, né, da Berlim Oriental para Ocidental. Isso fez com que, para evitar que acontecessem essas fugas,
houvesse um episódio muitíssimo conhecido na nossa história, foi a construção do Muro de Berlim, que ocorreu em 1971. Então se fechou, né, totalmente, separou-se, né, fisicamente as duas Alemanhas, bairros, avenidas, ruas e cidades foram separadas por um muro. E isso só foi mudar, né, com a queda do Muro de Berlim em 1991, com a destituição, né, da antiga União Soviética, que agora é Rússia. Não, então, posso dizer para vocês que a Guerra Fria ainda é um assunto que nós vamos continuar conversando na próxima semana. Não terminamos aqui. E espero que vocês tenham curtido a aula, que vocês tenham gostado. Na próxima aula nós vamos conversar ainda sobre a corrida espacial, a corrida armamentista, com um assunto muito legal, muito interessante. Então, espero que vocês tenham curtido muito esse assunto, que o próximo vai ser ainda melhor. Então, turma, desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula.